Bom dia! Uma pessoa me mandou no Instagram um pedido, uma pergunta, né? Perguntando se eu poderia compartilhar dicas sobre educação. Não. Gente, educação não é lugar de dica. Dica a gente pede para uma viagem, por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos, aí eu dou uma dica de restaurante, uma dica de passeio, uma dica de hotel. Dicas são coisas muito rasas, muito curtas para a gente falar de educação. Educação é um tema muito complexo, muito denso, muito profundo, né? E que as dicas não resolvem. Infelizmente, o que a gente recebe muito na internet são dicas, né? De faça isso, faça aquilo, mas essas dicas que não têm profundidade, que não descem nas questões reais que motivam a educação e que sofrem e produzem impacto, né, das condutas, dos comportamentos, elas não ajudam a gente em muita coisa. Então, assim, educação não é lugar de dica, educação é lugar de conhecimento profundo, sistematizado, complexo, testado, colocado em prática. Isso sim é o processo de educação, né? E essa educação se faz na escola, na casa, na família, na igreja, na associação, no parque, no shopping, em todos os lugares. Então, dicas, infelizmente, eu não posso compartilhar com vocês, porque dica é uma coisa muito curta. Eu posso até dar dica de algumas coisas que funcionam, mas a dica ela tem que estar localizada em um determinado contexto e espaço, né? E a educação é um tema por si só tão amplo e tão complexo que as dicas não ajudam, né? Então, muitas vezes a pessoa está em busca de uma dica, quando na verdade o que ela tem que fazer é construir conhecimento e reflexão ali a respeito daquele tema que ela está buscando a dica. Então, eu não costumo dar dicas aqui no meu canal, nem nas minhas palestras, nem nos cursos, etc., exatamente por esse motivo, né? Porque as dicas elas não resolvem o problema que você está querendo resolver. As dicas não vão ser suficientes para você conseguir construir uma estratégia de ação, de conduta, de comportamento que realmente ajude e resolva, né? E que seja parte do processo educativo. Muita gente dá dicas aí de educação, de escola, dica de várias coisas em vários canais na internet, mas aqui no meu canal realmente eu não vou compartilhar dicas de educação, eu vou compartilhar com você conhecimento estruturado, sistematizado, baseado em pesquisas, baseados em indicadores, baseados em indícios e estudos, né? Estudos profundos, complexos, estudos sérios realizados no campo da educação, e conhecimento baseado também nos meus mais de 20 anos de experiência na área de educação, no caso brasileiro, e com experiências internacionais também. Então, o que você vai encontrar aqui é conhecimento, né? Dicas a gente realmente não dá, porque as dicas não ajudam muito, as dicas não são suficientes para o que a gente precisa hoje no contexto atual, e muitas vezes as dicas atrapalham mais do que ajudam. Porque você colocar em prática uma dica que alguém deu, por exemplo, para fazer o desfraude da criança, sem você entender realmente, né, o que é o desfraude, como ele começa, quando é que é possível começar o desfraude de uma criança, como é o processo de desfraude, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, o que é que você não deve, né? Estratégias, isso não vai ajudar se você não tiver esse conhecimento por trás. Então, realmente convido você a compartilhar de conhecimentos e experiências sobre educação aqui no canal, e raramente você vai ver dicas por aqui, porque as dicas elas são muito curtas, são muito frágeis e muitas vezes as dicas atrapalham muito mais do que ajudam no processo educativo do seu filho, do seu adolescente, criança, qualquer que seja a idade. Então, salve o conhecimento, né? Salve o conhecimento estruturado, organizado, sistematizado, que leva a gente realmente a implementar um processo de aprendizagem de educação significativo. As dicas não ajudam muito nesse processo, as dicas são para coisas muito simples que eu não costumo fazer aqui. Então, muito bem-vindo ao canal, eu sou Ana Moraes, eu compartilho conhecimento sobre educação, experiências sobre educação e espero que isso realmente ajude muito mais do que dicas muito simplórias e muito rasas que são distribuídas aqui na internet e que provavelmente não vão ajudar você. Então, seja bem-vindo ao canal se você gostar de conhecimento sobre educação. Estamos juntos e podemos partilhar e discutir sobre esse conhecimento. E as dicas a gente deixa para depois e para outras pessoas que estão acostumadas a compartilhar dicas sem conhecimento aprofundado. Até a próxima.